Olá pessoal, de volta com vocês, o nosso devocional da família hoje, 8 de maio de 2020, eu, pastor Nelson, da Igreja Batista Emanuel em Boa Viagem, vou estar trazendo uma mensagem que está em Atos 16, 31, onde o texto nos diz: Responderam-lhe, crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e tua casa. Essa palavra nos traz a esperança, nesse mês de maio em que nós estamos pedindo ao Senhor a salvação de toda a nossa família, de que de fato toda a nossa família venha a ser salva pelo Senhor Jesus. Mas para que isso acontecesse na família do carcereiro, foi necessário muito ajuste de rota no caminho de Paulo e Silas. E se você ler o capítulo todo de Atos 16, você vai perceber que de Derbe e Listra até Filipos, eles tiveram que ser impedidos de pregar a palavra na Frígia e na Galácia, e foram impedidos de ir a Betínia, e nesses ajustes de rota que eles tiveram, chegaram até Troade, onde Paulo teve uma visão de que deveria passar a Europa, a Macedônia, e ali, pelo discernimento dado pelo Espírito Santo, eles fazem ajuste na sua viagem e seguiram em direção a Filipos, passando de Troade pela Salmotrácia e Neápolis. Quanto esforço para estar exatamente no lugar onde Deus queria salvar aquela família. E quando chegaram a Filipos, ao contrário do que se esperava e que era comum, não encontraram nenhuma sinagoga e tiveram que pregar a palavra de Deus às margens de um rio, onde uma mulher foi convertida ao Senhor Jesus. E naquela cidade, fruto da direção que eles tomaram pelo Espírito Santo de Deus, começa então a brotar, pessoas vão começar a ser alcançadas pela palavra de Deus. É verdade também que passaram momentos difíceis. Após realizarem a cura de uma escrava endemoniada, foram acusados de serem perturbadores da ordem pública e assim foram presos injustamente, foram açoitados e colocados na prisão. Além dos açoites e da acusação injusta e da prisão, ainda tiveram que enfrentar na prisão um terremoto. Enquanto tudo isso acontecia, Paulo e Silas louvavam ao Senhor. Que testemunho valioso! E depois do terremoto, o carcereiro desesperado chega a pensar em tentar tirar a própria vida, achando que os prisioneiros haviam fugido, mas foi impactado pelo testemunho de Paulo quando disse para ele que não deveria fazer mal algum, porque todos eles estavam aqui. Daí vem a pergunta que muda a direção da vida daquele homem. Ele pergunta a partir do versículo 29, depois de ter se prostrado diante de Paulo e Silas, no versículo 30, ele questiona: que devo fazer para ser salvo? E é justamente nesse momento que vem a resposta: crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e tua casa. A palavra nos continua a dizer que ele esteve com a família do carcereiro, onde o evangelho foi pregado para todos eles, e eles aceitaram a Jesus. Naquela mesma noite curaram os ferimentos de Paulo, e no dia seguinte veio a ordem de soltura, mas antes disso, aquela família foi salva pelo Senhor Jesus. Nós precisamos meditar nesse texto, pensando em como nós podemos aplicar isso nas nossas vidas e no desejo de que a nossa família seja salva. E nesse sentido, em primeiro lugar, nós precisamos saber que a nossa jornada de vida é necessária a direção do Espírito Santo, para que a gente não esteja fazendo aquilo que a gente não foi chamado para fazer, e de repente até pregando o Evangelho, que era a intenção deles, em locais onde não é o lugar onde Deus colocou a gente para pregar. Precisamos da direção do Espírito Santo para tudo, desde o cumprimento da missão que o Senhor Jesus nos deu, até todas as coisas que nós fazemos na nossa vida, que seja tudo para a glória de Deus. Ao fazer isso, vamos precisar fazer ajustes, porque a direção da nossa vida, segundo a nossa própria consciência, nos leva a lugares completamente diferentes da vontade de Deus. E quando nós fazemos ajustes à vontade de Deus, isso também pode nos trazer um custo muito alto. Eles tiveram que enfrentar açoites, prisão, terremoto. Isso significa que a jornada não será fácil, mas que nós podemos ter a certeza de que Deus estará conosco, assim como está escrito em Hebreus 13:5, não o deixarei, jamais te abandonarei. Podemos contar com a presença do nosso Deus em todos os momentos
e assim pagarmos o preço das escolhas que o próprio Senhor fez para nós com alegria, experimentando os frutos do nosso trabalho, tendo a certeza de que experimentaremos a alegria de vermos os propósitos de Deus se cumprindo na nossa vida, a vida da nossa família e das pessoas que Deus alcançar por meio de nós, assim como foi com a família do carcereiro. E pensando naquela família, louvado seja Deus pela vida de todas as pessoas que gastaram um pouco do seu tempo e da sua energia para que um dia nós fôssemos alcançados pela verdade salvadora de Cristo Jesus. Isso nos estimula também a sermos como Paulo e Silas, louvando a Deus e dando bom testemunho em todas as circunstâncias. Acreditamos que desse modo nossa família também será impactada e ela sendo alcançada pelo Evangelho através da nossa própria ministração, daquilo que nós entendemos da Palavra de Deus, daquilo que a Palavra de Deus ela nos revela, e também do nosso testemunho, assim como aconteceu com aquela família, a nossa família será alcançada por esse Evangelho e será salva. Essa é a nossa esperança, e que isso estimule você a ser uma testemunha viva do poder de Deus, fazendo transformações não somente de rotas na sua vida, mas também transformação da sua mente, das suas escolhas, e que você colhe os frutos daquilo que Deus quer plantar, usando a sua própria vida, na sua família, no local onde você se encontra. Que em maio nós possamos ser estimulados a pregar o Evangelho para as nossas famílias, porque cremos que assim elas serão salvas. Que Deus te abençoe.